protocolar, né, pelo menos dentro de uma teoria, que na prática se verificou mais difícil, mas que no final a qualidade se sobressaiu num passe do Garro, rasgando a defesa. Fala, fiel! Se você vive o Corinthians 24 horas por dia, esse canal é pra você. Aqui você encontra notícias quentes, bastidores, mercado da bola, pós-jogos e muito mais. Sem enrolação, com opinião, informação e muita resenha. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui o Corinthians vem em primeiro lugar. Bora pro vídeo! O Fernando Diniz, cara, ele me impressiona a cada jogo que o Corinthians entra em campo, porque ele coloca simplesmente o que ele tem de melhor. Hoje ele preservou por alguns minutos, né, o Matheus Bidu e também o Ranieri. Ele não começou com ele, começou com o Alan e começou com o Fabrício Angileri, mas assim, a base do time é titular. E o que eu vou dizer? Eu já falei para vocês, eu me rendi, eu não tenho mais o que abordar. Eu sou um dos caras que mais critica a sequência de jogos, que entende os treinadores por preservarem os seus jogadores, né? Na medida em que de 3 em 3 dias você não tem como manter intensidade, a qualidade do jogo acaba caindo. O que eu vou dizer pro Fernando Diniz, que tá rasgando a cartilha de todo mundo, tá simplesmente botando os caras em campo jogo após jogo? Provavelmente ele está fazendo um trabalho nos treinamentos, que é de diminuir um pouco a carga, de recuperar os jogadores depois dos jogos. Quando você encontra um time que, enfim, um time ideal, o time dito titular, isso favorece muito, porque esses caras no jogo, eles já precisam menos daquele treinamento associativo, daquele treinamento digamos, de mecanismos, né? Você não precisa definir muito um sistema, uma metodologia, você precisa apenas, né, ajustar ali alguns posicionamentos, algumas questões mais finas, porque os caras já se conhecem, e aí você não precisa acelerar tanto a carga nos treinos. E no jogo a coisa acaba funcionando. Eu tô entendendo que em pouquíssimo tempo, e isso é um grande mérito dele, é o que tá acontecendo. É um Corinthians que já se conhece, que já tem um Jesse Lingard totalmente adaptado, cada vez melhor, mais flutuante, né? São palavras modernas, né? Flutuante no campo, né? Ele aparece pelo lado esquerdo, ele aparece por dentro, ele aparece para finalizar, ele volta para armar o jogo. E, gente, o que tá jogando o Rodrigo Garro? Cara, eu não me canso de me espantar com a qualidade do Garro, o jogo que ele faz, os passes no ponto futuro. Cara, tem uma bola que ele coloca pro Yuri Alberto no primeiro tempo, que é um negócio de cinema, assim, que é uma, sabe, é uma é uma bola escorregadia no ponto futuro, uma bola de sinuca, uma tacada. O Rio Grande do Sul, né, no sul a gente joga bocha, mas o jogo de bocha, que é aquela bola que você tenta acertar para que ela se aproxime da bola pequena, é quase um curling, né, mas é um curling raiz, né, que a gente joga no sul do país lá. É a bocha. Cara, é aquela bola que ela vai escorregando e ela chega no ponto futuro exato para que o Yuri possa finalizar. Então, o Garro não deu apenas esse passo, né? Esse passe, ele deu muita opção. Ele cobrou uma bola na trave, depois ele pegou ela de novo e aí caracterizou 2 toques, né? Mas enfim, ele cria muita opção para o ataque do Corinthians, e o Corinthians tinha esse jogador. É isso que eu não me conformo. O Corinthians tinha o tempo todo esse jogador, e em 10 jogos com o Fernando Diniz, ele tem 8 assistências. É um negócio de louco. Ele, todo jogo, ele tá obcecado por assistir os seus companheiros. E agora, finalmente, Yuri Alberto desencantou, mas demorou, hein? Demorou, esse gol foi sair só lá no finalzinho do jogo, para aquela tranquilidade, né? Porque foi meio apertado, né? Vamos combinar, né? Pela diferença das duas equipes, até pelo que o Corinthians jogou mais hoje do que em Santa Catarina. O jogo lá, ok, né? O jogo de ida 1-0, aí o jogo da volta, você pensa que daqui a pouco o resultado vai acontecer de uma forma natural, vai se encaminhando para um 0-0 que dá a classificação para o Corinthians, mas, cara, a gente já viu tanta coisa acontecer, a zebra tá solta aí, a gente tá vendo que ela tá, né? Em determinado momento a Copa do Brasil propicia isso, daqui a pouco o cara acerta um pombo sem asa, chuta na mão de alguém, é pênalti, os caras vão lá, fazem o gol, vai para penalidades, e aí a tragédia estava anunciada, né? Então, é um flertar com o perigo, mas eu não acho que o Corinthians fez isso no jogo.
Eu acho que o jogo ele se tornou amarrado por uma circunstância, porque o Corinthians teve posse, criou oportunidades, Yuri perdeu gol, o Garro perdeu gol, o Corinthians teve oportunidades, o Gabriel Paulista com bola na trave, teve oportunidades para abrir o marcador antes do gol do Yuri, mas a coisa acabou não acontecendo. É do futebol. E o futebol, às vezes, ele é arriscado por isso. O que eu tiro dessa vitória, dessa classificação e desse jogo? É mais um jogo que o Diniz coloca titulares em campo. Depois ele colocou até cedo no jogo o Caio César e o próprio Matheus Bidu, né? E aí entrou um pouquinho mais descansado, acelerando o jogo ali pelo lado esquerdo. O que eu tiro disso? A manutenção da base de time. Um time que, quando está em campo, joga bem. Joga bem. O Corinthians joga bem. O que é jogar bem? É ter movimentos coordenados, é todo mundo se encontrar, todo mundo saber sua função, é você encontrar companheiros dentro dos seus passes, né? Você não errar muito passe, não dar muito chutão, não jogar ao léu dentro de jogadas aleatórias, coisas que fazem sentido dentro do jogo. Isso para mim é jogar bem. E o Corinthians do Fernando Diniz faz isso dentro do jogo. O resultado ele não é controlável o tempo todo, né? Você não consegue controlar, você consegue controlar os teus movimentos. Agora, que o goleiro vai fazer um milagre, que a bola vai bater na trave, que ela vai passar perto do gol, isso realmente é do futebol. Então, o que eu tiro disso? De que, mais uma vez, foi um Corinthians interessante de ver, um Corinthians propositivo, buscando o gol, com o Garro buscando os companheiros, com o Yuri fazendo gol, com o Jesse Lingard jogando bem, com o Caio César entrando bem, é isso. O Alan jogando bem na vaga do Ranieri, é isso que eu tiro. O André voltou ainda longe daquele André que a gente conheceu, né? Mas o Diniz está dando moral para ele e eu acho que é importante. Se tem um cara que pode recuperar jogadores no Corinthians é o Fernando Diniz. Teve uma briga com o Gabriel Paulista, mas ele até explicou na coletiva, né? Que assim, vamos combinar, né? Eu sei que cada discussão que o Diniz tiver com o jogador vai gerar debate, manchete e tudo mais. Porque realmente ele passa do ponto algumas vezes e até reconheceu que está tentando melhorar isso. Mas o Gabriel é um cara cascudíssimo. Mas é um cara com uma casca. Gente, um cara de Arsenal, um cara de Premier League, um cara que jogou 15 anos na Europa. Então esse cara é muito rodado. E o Diniz falou um negócio muito interessante. O que me preocupa não é a discussão que eu tive com ele. É o que isso pode gerar em questões externas. É tipo assim, a galera potencializando aqui fora, porque na minha relação com ele isso não tem problema nenhum. E o Diniz, ele tem isso. Por vezes, esse limite é cruzado, que alguns jogadores não aceitam, né? Esse tipo de cobrança que ele faz pública, especialmente. Mas eu também entendo que, para ele chegar nesse ponto, ele tem uma relação construída com o jogador, não só ali no campo, mas também nos bastidores, fora do campo e tudo mais. E ele explicou, minimizou a situação na beira do campo. Ele falou que não é legal, ele mesmo disse que não é legal, que tem que evitar, mas que isso não interfere no trabalho, no que vai acontecer daqui para frente. Enfim, acho que temos coisas positivas. Acho que foi um jogo, obviamente, muito mais difícil do que a gente imaginava quando você coloca as duas camisas. O próprio Diniz falou: coloquei titulares porque tá cheio de zebra por aí, né? Citou alguns jogos da terça-feira, sabe da dificuldade, que muitas vezes há um relaxamento, e isso, cara, e aí ele foi bom, tá? Porque ele falou assim, isso era um problema do Corinthians, que às vezes relaxava em alguns jogos, por achar que poderia bater o adversário a qualquer momento, e assim, não foi uma crítica antiética ao Dorival, não foi isso, mas até porque isso não era exclusividade do time do Dorival, o time com o Ramon Dias fazia isso também. Esses jogadores, muitas vezes, naquele clichê, naquele chavão, escolhiam alguns jogos. A gente cansava de falar isso aqui, que, cara, pô, o jogo hoje não era tão interessante, os caras tiravam o pé, né, daqui a pouco perdiam um jogo bobo, aí quando era o jogo grande, vai lá, os caras cresciam, o Memphis, o Garro, o Yuri, os caras decidiam, aí daqui a pouco num jogo mais ou menos, e o Diniz está tentando tirar isso e está conseguindo. O Corinthians tem uma regularidade de desempenho, entra bem todos os jogos, ele tá dando sequência, então eu acho que isso também é outro fator positivo de um jogo em que era protocolar, né, pelo menos dentro de uma teoria, que na prática se verificou mais difícil, mas que no final a qualidade se sobressaiu num passe do Garro, rasgando a defesa, o Yuri foi lá, fez o gol da vitória e o Corinthians está nas oitavas de final da competição. Pelo menos eu acho que é o fator positivo, é a notícia positiva, é o Corinthians classificado, jogando bem, titulares, Garro crescendo, o Jesse Lingard também, Yuri fazendo gol, então vamos ficar com esse lado aí.